Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Você sabe como analisar o pullback? Quando alguém pergunta para você, ou quando você se pergunta onde que é o melhor ponto de pullback para eu estar comprando ou vendendo, seja a favor ou contra a tendência, não importa, né? Quando que eu identifico que aquela é uma região boa de pullback e quando o preço, se o preço chegar nessa região de boa de pullback, como eu tenho um time do gatilho de entrada, o time é dado pelo gatilho de entrada. Você sabe fazer isso? Você sabe analisar um pullback? Hoje, através de ferramentas modernas analíticas como Footprint Charts, o Year Cluster, enfim, e esta tela que eu tenho aqui, que é uma tela extremamente moderna voltada para o Order Flow, que é o tela cega, que eu junto que é o de melhor análise técnica classe e fluxo, eu vou te mostrar de maneira prática e objetiva, depois de uma explicação teórica para as pessoas que estão chegando novas no canal, que não entendem o que eu estou falando, de como é objetivo e de maneira preditiva, né, digamos assim, você consegue analisar onde é a melhor região de pullback. E se o preço chega nesta região, se aparecer o gatilho de entrada, tá? Se aparecer o gatilho de entrada, nós aceitamos risco. E isso aqui eu vou explicar a parte teórica para você e depois eu vou soltar o vídeo, né, o vídeo que eu gravei da nossa sala EAD, né? Para quem não sabe, nós temos uma sala de leitura de mercado ao vivo de segunda a sexta-feira, das 8h50 da manhã até as 11h30 de dólar e índice, onde você vê esta tela, você vê a minha tela operacional e você vê que eu narro, eu explico as entradas, os gatilhos, o tamanho do stop, tudo o que você precisa está aqui na nossa sala EAD, tá? Através dessa tela moderna. Primeiro eu quero fazer uma conceituação com você daquilo que você já sabe e aquilo que você deveria saber para validar um ponto, e depois eu vou pegar essa parte conceitual e vamos mostrar nessa tela operacional como é extremamente objetivo e fácil de identificar isso. Você quer ver? Então tá bom. Vamos lá, eu vou pegar uma tela preta aqui, ó. E o que eu quero mostrar para você agora? Digamos que o preço ele está numa lateralidade. Digamos que o preço está no zigue-zague, numa lateralidade. Está aqui no zigue-zague, o preço está vindo no zigue-zague. Você sabe, isso é um range de acumulação. Esse é um zigue-zague, né? Esse é um zigue-zague muito claro. E de repente o preço faz isso aqui, ó. Ele rompe a região. Ele rompe a região e ele foi embora. Ele foi embora e de repente ele começa a voltar para testar esta região aqui. Aí eu te pergunto, a partir do momento que ele começa a fazer esse movimento de alta, que ele começa a voltar, aonde que é o melhor ponto de venda? Aonde que é o melhor ponto de venda? Isso tem que estar na ponta da sua língua, tá? Existem duas regiões de probabilidade histórica de serem os melhores pontos de venda. Isso os grafistas já sabem, tá? Isso os grafistas já sabem e você deveria saber. A primeira região é o que todo mundo já sabe, a análise técnica clássica explica isso para a gente, que é a região do rompimento. Que é a região do rompimento. Esta primeira região, que é a região do rompimento, nós chamamos ela de nível de espelho. Por que é o nível de espelho? Porque aqui, antigamente, o preço foi respeitado várias vezes. Esse nível de preço foi respeitado várias vezes. Você concorda? Isso aqui era o nível de suporte. Uma vez que ele rompe esta região, ele se transforma no espelho. Uma vez que ele rompe essa região de suporte, o que acontece com essa região? Ela vira uma região de resistência. Essa é a natureza do mercado, né? O mercado trabalha em zigue-zague. Então, quando ele rompe uma região de lateralidade e acumulação, quando ele volta a testar, o primeiro ponto que nós esperamos uma parada, uma defesa para o pullback, que nós esperamos esse tipo de comportamento aqui, ó. Perdão, deixa eu pegar outra cor, né? Que nós esperamos esse primeiro tipo de comportamento do preço aqui é justamente no nível de espelho, né? Que a gente espera que ele faça esse movimento aqui para baixo. E se esse é o primeiro ponto, isso é muito corriqueiro, muita gente conhece isso, né? A análise técnica clássica explica para a gente. O segundo ponto, tá? Que eu não vou abordar agora, que eu não vou abordar nesta região, se isso aqui for um pullback e se houver o comprometimento, dos vendedores com essa região. Por que dos vendedores, Oliver? Porque você tem que entender o seguinte, isso aqui é um cabo de guerra entre compradores e vendedores, e esse cabo de guerra, nesse primeiro momento,
quando o preço rompeu para baixo, foi vencido pelos vendedores, pois, ora, eles venceram e conseguiram deslocar o preço para baixo. E eu acredito que quando o preço vai testar esta região, tá? Eu acredito que há os vendedores comprometidos aqui. E eu acredito na defesa dessa região. Aonde? No primeiro ponto, que é o ponto de nível de espelho da análise técnica clássica, onde o suporte vira resistência. E nós temos um segundo ponto, que é essa região aqui, que nós chamamos, que eu não vou abordar agora com você, que nós chamamos de POC, Point of Control, que é o maior nó de volume, desse caixote. Essas são as duas regiões de maior probabilidade do que Oliver, do preço sofrer o pullback. Geralmente a maioria dos traders sabe isso. Ou o pullback ele acontece após o rompimento de um caixote de acumulação, por exemplo, ou acontece, né, no nível de espelho da análise técnica clássica, ou acontece, né, no nível da POC. Agora a questão é, quando o preço está voltando aqui, vamos voltar para a pergunta anterior. Quando o preço está voltando aqui, o preço está aqui agora, está voltando. Aonde será que ele vai parar? Será que é aqui, né, no nível de espelho, onde o suporte pode virar resistência, ou é na POC lá em cima? Oliver, eu não aguento essa volatilidade, essa distância desse nível de espelho do ponto 1 para o ponto 2, cara, tá dando 7 pontos no dólar, é muito caro. Eu não consigo, eu sou scalper, eu preciso, Oliver, identificar a melhor probabilidade, porque senão o que vai acontecer? Eu entro vendendo aqui, Oliver, se ele for buscar lá em cima, ele vai buscar o meu stop e vai me stopar e depois ele vai cair na minha cara. Sim, você está correto. Então, isso aqui é o básico. Primeiro que você tem que saber do pullback é entender quais são as melhores regiões, tudo bem? Ponto. Uma coisa que eu quero deixar claro para você também, que eu não vou conseguir explicar muito nesta aula aqui, eu quero que você entenda que esse nível de espelho da análise técnica clássica também é chamado de low volume node, que é uma região de flipagem, de mudança de comportamento de patamares do mercado. O mercado foi onde aconteceu o breakout, tá? E a região da POC aqui de cima, que é o nó de volume desse caixote, é chamado de high volume node. São nomenclaturas em inglês. Se você for procurar conteúdo sobre isso aí fora, é dessa maneira que você vai achar, tudo bem? Bacana. Oliver, mas como é que eu filtro isso? Né? Primeiro, então vamos deixar anotado aqui, ó. Fazer uma coisa bem sistematizada para você aqui, ó. Então, primeiro de tudo é identificar o ponto. Primeiro de tudo é o ponto. O ponto, nós já sabemos qual que é o ponto. O ponto ou ele vai ser no nível de espelho, né? No nível de espelho, eu vou colocar como aqui espelho, ou ele vai ser na POC, beleza, né? São as duas melhores regiões. Mas aí o que eu preciso? Mas essa informação só é um primeiro nível de filtragem, porque aqui eu tenho 7 pontos, eu preciso ter uma informação melhor para poder acreditar numa venda. Legal. Qual que é a segunda filtragem? Geralmente eu quero que vocês entendam o seguinte: você tem que olhar dentro desse breakout, na região do breakout. Agora nós estamos falando desta região aqui como um todo, ó. Como é que se deu esse rompimento? Como que aconteceu esse rompimento aqui, ó? Você tem que entender isso. Se você consegue verificar a força de agressão, o delta, o fluxo direcional forte, a mensuração da força da agressão que promoveu esse rompimento, ora, para e pensa, foi aqui que o preço rompeu. E daí você vai analisar que foi aqui que o vendedor mostrou força, que ele startou este movimento de baixa. Foi aqui que o comprador acabou com a brincadeira e liquidou essa briga entre comprados e vendidos nesse range de lateralização e falou: a brincadeira acabou, o vendedor está aqui, eu vou jogar o mercado para baixo. E de fato ele jogou o mercado para baixo nesse primeiro momento, mas o preço voltou para respirar. E agora, qual que é o segundo filtro? Você vai ter que olhar aonde que startou esse movimento. Se esse movimento de baixa startou aqui nesse breakout que mostrou força, ou ele já veio desde lá de cima, aqui de cima com força.
Você vai perceber que é muito evidente quando o vendedor vem para romper, o comprador vem para romper, fazer o verdadeiro rompimento, ele starta o movimento. O volume cresce na região, e o delta, o fluxo é muito forte. Então, o segundo ponto que eu quero que você entenda, dar uma avaliação desse pullback é entre esses dois pontos, onde houve o start do movimento. Onde houve a força, o comprometimento, onde que houve as boletadas, onde o cara falou aqui acabou a brincadeira, aqui tem comprador ou vendedor. Então o segundo ponto, o segundo critério de análise, digamos assim, que você tem que avaliar, uma vez você já sabe o ponto, tá? Ou é no nível de suporte e resistência, é o nível de espelho, né? Ou é na POC. Agora, aonde que houve o start do movimento, e esse start do movimento, aonde que houve o comprometimento, onde houve o volume de agressão, o volume de agressão. Quando eu falo de volume de agressão, aonde que foi o delta forte, o delta nesse caso, nesse exemplo que nós estamos falando, o vendedor. Onde foi o delta vendedor? Onde que o vendedor mostrou força para fazer esse breakout? Essa é uma segunda avaliação. Tudo bem? E você vai olhar nesse exemplo que eu vou passar para vocês do mercado ao vivo, que eu tinha identificado primeiro o nível de espelho, segundo, eu tinha identificado justamente nesse nível de espelho que o start desse movimento, desse breakout de caixote de acumulação, aconteceu justamente aqui, no nível de espelho. E eu vejo o preço voltando para a região. E daí qual que é o terceiro ponto? E daí finalmente o preço chega. O preço chega nesta região para testar. E eu vou narrando, você vai ver que eu vou narrando isso para os alunos da sala de eu sempre falo isso. Ele chegou aqui, ó. Quando ele chega aqui, o que que eu vou olhar aqui nessa região? Eu estou inclinado a vender aqui já. Eu já sei que se a melhor probabilidade de pullback perante a minha avaliação prévia é nesta região, é onde eu tenho a relação risco-retorno, onde o meu stop é curto, tá? Eu estou inclinado a vender aqui. Aí o que que falta para eu vender aqui? Qual que é o terceiro ponto de avaliação para que eu, Oliver, efetivamente venda aqui? Aí o terceiro ponto de avaliação, agora você vai notar, o terceiro que você vai ver como ele apareceu, né? Um trade muito fácil de pegar para quem sabe, né? Para quem sabe o que está fazendo. E você vai ver como a minha tela operacional dá uma resposta muito objetiva e rápido sobre isso. Terceiro ponto de avaliação: se quando o preço chega nesta região que eu falei para você aqui, ó, que é a região que eu elenquei no nível de espelho, eu vou procurar o gatilho. O gatilho de entrada. Eu vou procurar o gatilho de entrada. E o gatilho de entrada ele acontece em virtude de duas situações. O gatilho acontece em virtude de uma absorção ou em virtude de uma exaustão de preço, por exemplo. Exaustão de preço, e eu não vou esmiuçar o tema. Você vai ver que nesse exemplo o gatilho ele foi uma absorção. E essa absorção aconteceu num nível onde havia muita liquidez. A absorção ela aconteceu. Foi uma ordem iceberg, uma ordem escondida? Não. Essa absorção aconteceu porque havia muita liquidez ancorada na defesa passiva do preço. Oliver, eu não entendi. Existia muita ordem apregoada de venda, existia muita ordem vendedora apregoada na cabeça do preço aqui, ó, bem na região, ó, bem nessa região. Tinha muita gente que não vendia, havia um desbalanceamento do book vendedor aqui na profundidade. E você vai ver isso. Então, ora, calma aí. É uma região interessante. É uma região interessante de pullback, é o nível de espelho da análise técnica clássica, né? É um nível de espelho da análise técnica clássica. Então, bacana. Primeiro ponto de avaliação, ok. Bom, o preço começa a chegar aqui na região e eu vejo que justamente nesta região foi onde teve o start do movimento, onde o volume cresceu e foi um volume de delta de agressão aqui. Legal, isso está convalidado. Terceiro ponto, quando o preço chega aqui, eu tenho um monte de liquidez ancorada na cabeça. Eu tenho um monte de liquidez chaveando, fechando, um desbalanceamento do book vendedor, ancorando, tá, o preço aqui, defendendo de maneira passiva esse avanço do preço dos compradores. E daí eu tenho essa liquidez, ela promove o surgimento do meu gatilho operacional, que é justamente o que? A absorção. Esse desbalanceamento de liquidez do book vendedor
na cabeça do preço contra esse movimento de alta, nesse nível de espelho, me promove esta absorção que foi o time, o gatilho de entrada para esta operação. Oliver, olhando assim, falando assim, cara, é bem analítico, mas como é que você identifica isso efetivamente na tela, cara? Né? Aí você vai ver só como a minha tela operacional, os nossos ensinamentos, né? E a nossa sala dela é extremamente proativa e você vai ver, eu vou soltar a operação agora e você vai ver eu narrando exatamente isso que eu acabei de falar para você aqui. É a parte, eu mostrei a parte teórica de como nós avaliamos um pullback. Tá? E agora eu vou mostrar na prática, na leitura de mercado ao vivo, junto com os alunos, nós operando para você ver como de maneira antecipada eu, primeiro, elenquei o ponto, segundo, eu filtrei o ponto pela delta pelo start do movimento, e o terceiro, quando eu identifiquei a zona de liquidez e quando teve a absorção, que foi o gatilho, deu time de entrada. Perceba agora a narrativa da nossa leitura de mercado. Agora vamos aqui para a tela operacional, para você se contextualizar um pouquinho. Deixa eu tirar tudo essa bagunça aqui, para você contextualizar um pouquinho, para você entender, tudo bem? Então, a região de lateralidade do preço é essa aqui, ó. O preço estava brigando aqui, ó. Brigando aqui, ele rompeu. E daí ele rompeu e veio testar de volta esta região. Nesse rompimento aqui, essas barras vermelhas que você está vendo aqui, ó, essas barras vermelhas que você está vendo aqui, isso aqui é um gráfico footprint chart que mostra o delta de agressão por nível de preço. Isso não é volume, isso é delta. Aí você vê aqui embaixo, ó, você vai ver que o volume delta que promoveu o start desse movimento, desse breakout, aqui era suporte, 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 foi um volume delta forte e houve um comprometimento do vendedor com este rompimento. Primeira situação. Aí você vai ver o preço voltando para testar esta região, que é um nível de espelho da análise técnica clássica, que era suporte. E se ele testa essa região, aqui vira resistência. Muito fácil de identificar isso. Aí qual que é o segundo filtro? Então aqui eu estava querendo vender. Aí eu vejo na profundidade do book, através desta ferramenta do Bookmap, você pode ver se na profundidade do Superdom, no livro do book de preços também, enfim, eu vejo que inclusive não é por coincidência, nesta mesma região havia um desbalanceamento de liquidez vendedora. Olha aqui, ó, o book vendedor estava recheado. Né? Havia grandes intenções de venda aqui na região. Olha a quantidade de contratos que tem aqui para venda: 800, 500, 600, 700. E olha as quantidades de contratos que tem no book comprador abaixo do preço. O preço está aqui, ó. O preço está exatamente na casa dos 56,50. Opa, então calma aí. Então quer dizer que além de ser uma região de espelho da análise técnica clássica, além de ter tido um desbalanceamento do fluxo vendedor aqui, com o start do movimento, o preço vai chegar aqui, não tem ninguém, não tem liquidez no book compradora, querendo defender o preço, empurrando o preço para cima de maneira passiva, e ainda tem liquidez ancorada na defesa do preço? Tem. E o que mais tem esse ponto? Olha só aqui, e é a região da VWAP. É um trade de pullback de VWAP. VWAP. Meu amigo, minha amiga trader, o que eu preciso agora? Eu preciso que o preço chegue nessa região e aconteça um gatilho de entrada. E você vai ver que esse gatilho é uma absorção. Uma absorção promovida por essa grande liquidez ancorada aqui em cima. E quando isso acontece, eu falo para os alunos da sala: vende sem medo de ser feliz. E agora eu vou soltar a narrativa da operação aqui gravado neste vídeo. Olha, voltando com o fluxo comprador, tentando raspar a região dos 57, não consegue, teve absorção na casa dos 57,5. Poucos contratos ainda, né? 1.500 contratos, os caras tomaram o mercado aqui, não raspou para cima, não consegue nem chegar na liquidez na casa dos 60. O volume começa a subir na formação do candle perto da região da VWAP e mostra a briga pelo ponto. Vamos ver se o índice vai conseguir raspar agora a região da casa do 200. É que eu leio duas telas, tá, pessoal? Eu estou lendo a segunda tela para os alunos.
Olha lá o dólar, vamos ver se vai chegar agora com força. Você vai ter uma absorção muito forte aí, olha lá. Chegou, começou a agredir. Vamos ver se vai conseguir raspar a casa dos 59,60. O pullback que eu falei entre 60 e 62 eu fico mais confortável. Uma região boa de pullback aqui, porque nós tivemos fluxo de venda forte aqui na região. Você entendeu o que eu falei? Por mais que a liquidez esteja ancorada na casa dos 59, eu falei que é a melhor região de pullback entre 60 e 62 porque nós tivemos fluxo de venda forte na região. Olha o volume delta. Foi a região do breakout, onde era suporte, suporte, suporte e virou resistência. Se você for olhar no Renko aqui, ó, se você for olhar lá no Renko, fica mais fácil de você ver isso aqui, ó, essa região, né, de flipagem de mercado no modo geral. Aqui servindo como suporte, 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 raspou o mercado para baixo, serve como resistência em confluência com a região da VWAP. E o volume subindo aqui mostra a briga pelo ponto, a absorção. Isso é um volume de absorção. Perceba. Vamos lá. Já na abertura. Aqui é uma região boa de pullback para venda. Vamos ver. Absorção do comprador. Stop estaria na casa dos 60,5. Trade de risco na região. Tem que startar a venda. Olha lá, o índice está vindo para raspar a casa do 200. Vai startar o movimento, vamos ver. Perceba o que está acontecendo agora, trader. O que você está vendo aqui, né? Da mesma maneira que o vendedor mostrou força com grandes boletadas de venda aqui, ó, e esse delta foi vendedor que promoveu esse movimento de baixa, está acontecendo a entrada de fluxo comprador bem aqui, ó, de maneira muito agressiva. Só você mensurar os números. 1.4K, 1K, 1.4K, isso aqui, para como eu falei, só vai entender que é um pouquinho mais avançado, é o delta por nível de preço. É o delta por nível de preço, já é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. E você tem o comprador forçando esta região aqui. Aí você vai aplicar a relação esforço versus resultados de David Weiser, Ana Cooley e Richard Wyckoff. Entrou um grande fluxo comprador aqui. Tem que startar para alta. Se não starta nessa região de espelho ancorado por esta liquidez que você está vendo aqui, eu falo para a galera, galera, vende com stops curtíssimos de 1,5, 2 pontos, para tentar pegar esta absorção. Está aparecendo um gatilho de entrada. Este é o time. Vamos lá. O índice está vindo para romper a casa do 200. Vamos ver se vai startar o movimento. Tem que startar o movimento. Olha lá, o comprador sendo absorvido na casa dos 60. Que nem eu falei, chances de trade de risco, mas não startou ainda. Seria legal que startasse agora. Uma grande absorção compradora na casa dos 60 para o dólar. Mas os caras estão chaveando com liquidez aqui. Isso não gosto muito, isso não é muito bom. Cancelaram a liquidez na casa dos 55, vamos ver. Se você vendeu, tem que ir agora. Se voltar contra você, sai no zero. Não deixa voltar, tem que startar agora. Se alguém conseguiu pegar esse movimento do dólar e fazer parcial, tirar o risco rápido na abertura do leilão.
Então é isso, gente. Aí o pessoal, aí o preço deslanchou aqui, demorou um pouquinho, aí ele deslanchou, a galera comentando, ficou muito feliz. Muita gente bateu meta com esse trade da abertura do leilão. Não parece, né? Não parece, né? Olhando assim no gráfico, mas você olhando aqui a região, você vê, né, que o preço bateu justamente na região da casa do 60, do 59, para ser exato aqui, né? Do 59,5, ele já caiu aqui para casa dos 52, caiu 8 pontos. Aí ele voltou, ele deu uma enrolada aqui e depois foi embora, né? Foi embora. Foi embora. Esse trade aqui, essa pernada aqui deu uns 15 pontos para quem conseguiu aguentar essa volatilidade aqui, mas pelo menos deu 8 pontinhos na primeira queda, uma relação risco-retorno, arriscando um stop de um ponto e meio para catar aqui, né? 8 pontos, ou até mesmo se o cara não for muito rápido aqui, se aguentou a volatilidade, podendo pegar mais. Então perceba que esta é uma tela moderna de tape reading, de ordem de análise técnica clássica, onde fica, agora você bate o olho em tudo aquilo que eu expliquei para você. Bate o olho em tudo aquilo que eu expliquei. Analisa, olha o rompimento, olha a lateralidade, olha o breakout, olha o nível de espelho da análise técnica clássica, a região de rompimento, tudo bem? Eu quero que você analise, olha como é que foi esse rompimento aqui embaixo, aí o preço vem voltando, olha o gatilho da absorção acontecendo por essa liquidez ancorada bem aqui em cima, e daí entra vendendo aqui com o stop logo acima, né? E daí pega um movimento de baixa para entrar. Inclusive, se você for dar uma olhada no mercado de hoje, ó, o mercado extremamente vendedor, ó, mercado extremamente vendedor, estava muito mais fácil vender do que comprar. Tudo bem? Então, existe uma objetividade de análise. Vem cá, olha aqui para mim. Vem cá. Deixa eu pegar aqui, aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó. Se você está chegando agora no canal, eu peço um voto da sua confiança. Eu não sou mais um vendedor de curso que quero ficar te enrolando. Eu tenho conteúdo de extrema qualidade voltado para este mercado, que é o mercado de futuros, no perfil Day Trader em operações Scalper. Se você quer aprender a fazer Scalp em mercado de futuros, você está no local certo. Eu sou especialista nisso. Eu sou um dos pioneiros no Brasil hoje na contextualidade, usar ferramentas como Bookmap, tá, para poder fazer esse tipo de avaliação. Tudo bem? Tanto é que nós fomos escolhidos para representar o educacional do Bookmap, que está voltando para o Brasil agora. Então, te convido a conhecer a nossa sala EAD. Entra na nossa homepage eadsantotrader.com. Você pode contratar a sala EAD lá por mês e também você pode virar membro patrocinador do canal do YouTube para estudar. Você tem dois caminhos. Lá na minha homepage você vai ter a nossa sala educacional EAD apenas R$ 129,90 por mês. A sala se paga. O que eu falo? Se você já é trader e já está operando na conta real, pega um mês. Pega um mesinho da sala. Se a sala não se pagar, você não renova, simples assim. Se você não gostar, você não vê transparência, seriedade, credibilidade, assertividade no nosso método, tá? Se você não conseguir ganhar dinheiro com a gente, você não renova. Pega um mesinho que eu tenho certeza que você vai ficar muito tempo com a gente. Muito tempo com a gente. E você não precisa ser um profissional, um cara com grande conhecimento. Você já tem que ter um pequeno conhecimento. Agora, se você está começando agora do zero, está cru, quer estudar a baixo custo, você pode ser membro patrocinador do canal do YouTube, porque você vai ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo. Ou, se você vê seriedade e credibilidade no nosso trabalho, lá na nossa homepage, no eadsantotrader.com, você pode consumir, contratar os nossos cursos, que são os cursos a preços irrisórios, se comparado aos outros cursos por aí, é um terço do valor. Cursos de extrema qualidade, e toda vez que você comprar qualquer curso nosso, você também ganha um mês de sala EAD. Tudo bem? Deixa o like se você gostou desse vídeo, aperta o like, ajuda a divulgar o canal se esse vídeo te ajudou. Compartilhe esse vídeo, nosso canal do YouTube hoje são mais de 400 vídeos em 1 ano e meio de canal do YouTube para poder te ajudar. Tá? Nós temos sala de leitura de mercado ao vivo, nós temos vários cursos publicados para poder te ajudar, que atendem vários perfis operacionais na nossa homepage. Nós temos o canal do YouTube para você poder estudar gratuitamente ou baixo custo. Tem tudo que você precisa aqui. Basta você ter mérito para correr atrás dos teus sonhos e aprender. A minha parte eu estou fazendo é fornecer um conteúdo de qualidade voltado para a realidade do mercado de futuros. Agora basta você fazer a sua parte, que é acreditar no nosso trabalho e investir em conhecimento, seja a baixo custo, de forma gratuita com os vídeos do YouTube ou através da nossa sala EAD.
Deixa o like, grande abraço, sucesso e até a próxima aula.